Seja bem-vindo a Leão Plus TV, meu nome é Bruno Leão e hoje vamos falar de Brasil. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer um pouco mais dele, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. E sem mais delongas, bora pro conteúdo. Seria muito presunçoso aqui da minha parte se em apenas 20 minutos eu pudesse falar todos os problemas que o Brasil tem, incluindo saúde, educação, saneamento básico, entre outras pautas. Mas eu quero te entregar aqui um panorama maior para você conseguir ter uma visão um pouco mais ampla sobre as situações que ocorrem no seu cotidiano e o porquê que elas estão no seu cotidiano até hoje, porque não conseguiram resolver isso lá atrás de 1500 até o momento. Para que você entenda isso melhor, o Brasil tem 526 anos de existência, desde as chegadas dos portugueses até os dias atuais. 322 anos, ou seja, a maior parte desse tempo foi sendo regido pela colônia portuguesa, pelo Império Português. E ser regido, a gente sabe que é ser explorado pelos portugueses. Dentro dessas explorações, uma das maiores pautas que também são ligadas até os dias atuais foi a escravidão, foi o tráfico negreiro que veio para cá. Para você ter uma noção do quão massivo foi o tráfico negreiro aqui pro Brasil, o Brasil está disparadamente em primeiro lugar como o país que mais recebeu tráfico negreiro, mais recebeu africanos para trabalhar aqui dentro do país como mão escrava. Aproximadamente veio para o Brasil 5 milhões de escravos. E isso é tão massivo, é tão grande, que era basicamente a quantidade de povos originários que tinham aqui no Brasil. Os índios, que não são índios, são povos originários. O segundo lugar que mais recebeu escravizados foi na América Espanhola como um todo, que teve 1,5 milhão, 1,3 milhão de escravizados. Nos Estados Unidos foram aproximadamente 400 mil escravizados. Não chegou nem a 1 milhão. Então, quando você vê a situação nesse país de trazer essa quantidade massiva de pessoas, elas consequentemente vão trazer suas religiões. E também a escravidão, ela traz uma difusão muito grande, porque quando o escravo chega no continente, ele não pode mais falar sua língua, não pode mais cultuar seu Deus, não pode mais nem ter contato com seus parentes, eles são separados. Até mesmo seu nome é trocado. Então você não consegue saber de onde veio, de onde vai, não consegue nem mais saber seu nome, não pode nem mais falar sua língua, tem que aprender forçadamente outro idioma. E isto é um problema que nós conhecemos como escravidão. Reconhecendo que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, porque o trabalho escravo ele era parte da economia brasileira, né? A colheita de cana-de-açúcar, a colheita de café, entre outros tipos que teve aqui, de algodão e outros, também tivemos um problema muito grande com o trabalho, porque os escravos são mão de obra pro resto da vida sem nenhum tipo de remuneração pelo seu tipo de trabalho. E quando estávamos perto de abolir a escravidão e conseguir fazer uma reparação social com esses escravizados que foram trazidos de forma forçada para o Brasil, a outra solução que até hoje dá problema, traz problemas históricos e sociais, estruturais para o nosso país, nesse mesmo período chamado embranquecimento pela população brasileira, mais conhecido dessa forma, que era a forma de trazer mais mão de obra para o Brasil, já que os donos de cafés, os donos de açúcar, os de algodão, precisavam de mão de obra para trabalhar e já estava perto de abolir a escravidão, ou seja, eles não teriam mais sua mão de obra para poder trabalhar. Eles começaram a trazer imigrantes, em sua maioria alemão e italiano, porque no mesmo período estava tendo muitas dificuldades lá na Europa, nesses dois países em questão, e tinha muito marketing, muita propaganda para trazer eles para cá. E quando a gente fala sobre embranquecimento e a miscigenação, incentivando a miscigenação dentro do nosso continente, foram tragos também, agora não de forma forçada, e sim como marketing, aproximadamente 3 milhões e meio de imigrantes para o Brasil. Nesses 3 milhões e meio veio portugueses, espanhóis, italianos, alemães. E ainda assim, entenda, não teve uma reparação social com os escravos que já estavam aqui, com a grande força
desse país, da economia desse país, era mão escrava, não teve nenhuma reparação social com eles. Isso já traz diversos problemas que a gente colhe até hoje, como o racismo estrutural, a marginalização do povo africano, a miséria em demasiado que foi feito, os quilombos, agora conhecido mais, né, atualmente como favelas, que foram colocados, porque todos eles foram empurrados para os morros, onde não tinham nenhum saneamento básico, onde não tinha absolutamente nada, nenhuma estrutura, era basicamente, gente, abolimos a escravidão, não temos o que fazer com vocês, some para aí. Se caso, por exemplo, de forma hipotética, tivéssemos feito alguma reparação social dentro desse período, né, que o governo tivesse realmente uma preocupação com a quantidade massiva de escravos que trouxe aqui para esse continente, não teríamos colhido tantos problemas dessa situação, dessa histórica, dessa parte da nossa história, igual colhemos nos dias atuais. E mesmo nos dias atuais não temos muitas reparações sobre esse tipo de projeto. Até como consequência, nos dias atuais, temos uma dificuldade muito grande com o trabalho formal, com um trabalho de qualidade. Nossa carga horária de trabalho após a abolição da escravidão não foi da noite para o dia que as pessoas começaram a entender o que era um trabalho escravo e um trabalho não escravo. Era basicamente o único trabalho que tinha na época. Somente em 1940, dezembro de 1940, que foi reconhecido por lei o que é considerado um trabalho escravo, de um trabalho análogo à escravidão, e que a gente chama hoje a escravização moderna. O escravo moderno, como é denominado atualmente. Só daí já conseguimos ver como colhemos uma dificuldade muito grande em reconhecer um trabalho digno, em reconhecer o racismo estrutural, em reconhecer outros tipos de situação. A distribuição de riqueza desse país não foi feita de forma adequada, foi colhida, na verdade, de cima para baixo. O Império Português que veio para cá e trouxe a primeira revista, e trouxe a primeira universidade, biblioteca, a primeira rodovias para eles e não para a população. E uma dificuldade muito grande dentro do nosso país de se reconhecer todo mundo como um povo, como o mesmo povo. O que eu digo na grande maioria dos meus vídeos é que o Brasil aparenta ter público e não povo, porque povo luta pelos seus direitos e público só assiste. Não satisfeitos com essa grande dificuldade que tivemos, que foi ser colonizado, ser explorado, ser feito também de colônia para enriquecer outra nação, outro povo, ainda assim, mesmo depois da proclamação da independência, que foi em 1822, que é basicamente esses 204 anos que tivemos como independentes, não tivemos nenhuma reparação social desse meio. Muito pelo contrário, nós tivemos diversas instabilidades políticas e diversas situações que são conturbadas, que são deturbadas até os dias atuais. Não só a dificuldade que tivemos em governos atrás de governos, mas uma que você pode colher até os dias de hoje e que são citadas até os dias atuais, já faz mais de 62 anos que isso ocorreu, eu estou realmente falando da ditadura. Eu não vou aprofundar muito aqui na ditadura, porque só de falar da ditadura no Brasil seria por um vídeo só. Mais uma das situações que ocorreu, que fez com que a gente desacreditasse muito na nossa política e nas pessoas que nos representam lá no topo, seria basicamente todo esse caos que teve antes da política e todo esse caos que teve durante a ditadura até a nossa recente Constituição, que foi formada em 1988. E aqui, talvez algumas pessoas não entendam muito bem por que a ditadura é tão falada, é tão difundida, tem diversas opiniões, outras pessoas gostam, outras não gostam, outras têm esse tipo de problema. É por conta de diversas situações que ocorreu. Uma delas era a censura absurda, uma delas também era o AI-5, que fazia com que os militares pudessem fazer o que quisessem, o que não quisessem, e isso foi em cima da população, isso foi em cima de estudantes, isso foi em cima das mulheres, do direito às mulheres dentro da política ou no meio popular, o direito civil, até onde ele emplacava para poder votar nos seus presidentes, nos seus senadores. E quando eu digo de repressão, eu digo uma repressão muito forte. Torturas e outros fatores que eu não vou aprofundar muito. Mas eu tenho que citar esse fator em específico, que é o que mais traz até os dias atuais a pauta da ditadura. Se você parar para pensar,
faz 62 anos que aconteceu a ditadura e até hoje estamos falando dela. Você viu nas eleições de 2018 que falava-se muito sobre golpe militar, sobre a ditadura, que era bem melhor na época da ditadura do que os dias atuais. E o que eu vou comentar aqui é por que está sendo trago até os dias atuais essa pauta. E podemos considerar, dentre diversas outras situações, que o que é mais trago até os dias atuais à pauta da ditadura foi a anistia, a lei da anistia de 1979. Que eu vou tentar explicar para você por que é trago até hoje essa pauta e por que ela é tão ruim e boa ao mesmo tempo, por isso que traz esse tipo de discussões até os dias atuais. Para você entender um pouco melhor por que a anistia ela é tão deturbada, eu vou lhe entregar um exemplo. Vamos supor que eu sou um agressor e eu venho e dou um soco na sua cara. E aí, você revida. E eu, como furioso que fico, eu vou e bato na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, no seu tio, no seu cunhado e todo mundo que tem em volta de você. Dessas pessoas, eles também pretendem revidar. Eu mando seu irmão, sua irmã para outra casa, para outro lugar, ou seja, eu vou exilá-la dali, eu vou retirá-la dali. E aí você ainda com seus irmãos são inimigos de mim, porque vocês ainda estão tentando fazer alguma coisa contra mim. E aí acontecem diversas situações de intrigas de um lado, de brigas do outro, e dentro dessas duas brigas ocorre que eu já não tenho mais, depois de tanto tempo, tanta força para poder te bater. Ai, meu Deus. E ocorrendo esse tipo de situação, eu falo o seguinte, olha, a gente precisa parar com esse problema, parar com esse caos que está ocorrendo aqui. Já está chegando no nível que está insustentável. Está chegando no nível que eu estou pegando seus parentes e estou torturando eles, cara. Acho que é complicado a gente manter essa situação aí sadia. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lei e vamos abster de penalidades, de qualquer problema que decorreu desses tempos que a gente esteve em briga, em guerra aqui, eu e você. E vou colocar todas as pessoas que foram envolvidas aqui para serem impunes, para não serem penalizadas. E vamos arquivar esse problema, arquivar esse processo, fingir que nada ocorreu e seguir em diante. Você pode falar assim, beleza, vai trazer meu tio, mas e você que me acusou e que me bateu? Não, eu também vou estar incluído nisso, porque eu também faço parte desse processo. Qual é o problema disso? Problemas até os dias de hoje de reconciliação nacional, de reparação nacional, de justiça sobre as situações que decorreram. E além desses problemas que decorreram dessa anistia, ainda assim ocorre até hoje o imaginário popular de que isso foi uma situação boa, de que isso foi uma situação que decorreu de... tentamos fazer, não deu certo. Na verdade, não. A ditadura não conseguiu se manter no poder, não conseguiu se manter nessas situações, fez a lei da anistia em 1979, se incluindo nela e se safando dela e arquivando o caso também. Então, a gente tem diversos memoriais que retratam sobre essa situação da ditadura e mostra para a gente não esquecer essas situações até hoje. Por que estamos vendo tanta instabilidade? Por que temos tanta dissonância de raciocínio sobre a mesmo período, a mesma época? E até os dias atuais isso emplaca na sua vida. Como política, idealização social, porque se você fez uma repressão muito forte durante 21 anos, que foi o período da ditadura, as pessoas que foram agredidas por você se juntam e tentam se defender, e aí eles começam a decorrer em outros setores. Hoje em dia você vira e fala, comunista, não sei o quê. Isso foi um exemplo colhido da ditadura. Caso você não saiba, tem uma operação chamada Brothers Sun, que foi um porta-aviões, trouxeram até porta-aviões aqui nas águas brasileiras, para conter um ataque, possível ataque comunista dentro desse país. E já é mais que comprovado que nunca tivemos nem perto de ter um ataque comunista aqui no Brasil. Nunca estivemos nem perto disso ocorrer aqui no Brasil. Só te dando um exemplo, das situações que ainda assim emplacam no seu cotidiano, e você vê esse comunismo, capitalismo, às vezes a pessoa vê isso sobre isso lá na Rússia, lá na Europa, e não traz ainda para os dias atuais que você só está decorrendo disso atualmente porque teve diversas ações dentro do seu próprio país com o contexto histórico que te trouxe nessa realidade atual. Resumo da ópera: não adianta arquivar problemas, não adianta fingir que eles não existem, jogar para debaixo do tapete.
tem que ter reparação social sobre os problemas decorridos. Uma das reparações sociais que eu posso te entregar de exemplo do seu cotidiano é, por exemplo, o sistema de cotas, que é muito criticado até os dias atuais, que é por conta de eu reconheço que você que é negro, que é afrodescendente, que veio aqui para o Brasil de forma forçada, não teve tantas situações que te trouxeram uma ocasionalidade para que você frequentasse uma faculdade, por um exemplo. Então eu reconheço que por você ser negro, por dentro dessas universidades também não terem tantas pessoas negras assim, eu vou ali e te entrego cota. Eu te entrego cota para você ser cotista e frequentar essa universidade. De uma forma bem esdrúxula, é basicamente uma reparação social sobre esse tipo de situação que decorreu no nosso país. E quanto mais você entende de história, quanto mais você estuda a história do Brasil, mais claro, mais nítido começa a ficar no seu imaginário as situações que decorrem até hoje. Por que tem tantas favelas? Por que tem tanta má distribuição de riqueza? Por que a gente está lutando contra grandes latifundiários? Por que a gente luta ainda contra esses tipos de situações? Quanto mais você estudar a história, mais claro fica sobre as situações dos dias atuais. Quero só ter deixado aqui um pouco da história do nosso Brasil, um pouco das histórias e passando por cima de situações que pode decorrer do seu cotidiano até os dias de hoje. Meu intuito desse vídeo é basicamente te abrir o horizonte para que você consiga ver esses problemas com novos olhos, com uma nova ótica, com uma ótica histórica, com uma ótica embasada, e não basicamente vendo as coisas ao seu redor e achar que tudo é assim desde sempre. Não, teve contexto para as coisas estarem assim e tem que ser levado em conta o que foi feito para que não tenha esse tipo de problema atualmente, para que você não tenha tanta dificuldade de ter um transporte público. Sabia que no governo de Juscelino Kubitschek foi feito um marketing gigantesco para você poder comprar um carro e foi feito também um contrato exclusivo para as montadoras, para as multinacionais construtoras como Ford, Volkswagen e as demais, para que elas viessem aqui para o Brasil, e uma delas era a gente construir rodovias, não era construir metrôs, não era auxiliar cada vez mais o transporte público, não, era construir rodovias para que você pudesse ter um carro e trabalhar nesse país, e andar por esse país aí, para cima e para baixo. E aí, quando você vai 6h20 da manhã, 5h40 da manhã, pegar um ônibus lotado, pegar um ônibus socateado, pegar um ônibus que a passagem está lá nas alturas, você começa a entender o porquê que desde lá a gente não investe em sistema de transporte público de qualidade. Ainda assim é vantajoso não investir, porque você vai precisar comprar um carro. E você precisando comprar um carro, segue-se a mesma linha de raciocínio que eu estou mostrando desde o início desse vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu sei que esses conteúdos que eu trouxe aqui foram um pouco sensíveis e um pouco polêmicos, mas a minha intenção aqui não é estar em cima desses problemas, não é criticar esses problemas de uma forma que eu ache ou eu acredito, e sim expor eles para vocês e mostrar por que esses problemas te afetam até os dias de hoje, que é uma coisa que eu não vejo muito por aí explicando, que é uma coisa que eu vejo que explicam de uma forma histórica, que não é o que a gente mais quer. A gente quer saber o porquê que eu não pego transporte público de qualidade, porquê que eu entendo que não tem tanta distribuição de riqueza nesse país, por que brigam tanto comunista e socialista, por que chama alguém de fascista. Essas coisas do dia a dia era a minha vontade de explicar aqui para vocês. E a solução final para isso é: estude a história do Brasil. Estudando a história do Brasil, vai clarear momentaneamente e para sempre essas situações para você. Muito obrigado você que viu até aqui, e se você quiser dar alguma contribuição também em questão de conhecimento sobre esses problemas que decorrem de lá de trás até os dias atuais, não se esqueça de deixar aqui no comentário, terei o prazer em lê-los, e te vejo no próximo vídeo. Até mais.